Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é o que lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Queridos irmãos, o propósito da nossa vida é para crescermos na vida cristã, para virmos a ser como Cristo é. Para Cristo realmente estar a viver em nós. Isto é, nós estamos a viver como Cristo vive. Sermos pessoas que tenhamos o caráter de Deus e que vivemos como Cristo é. E quais são alguns dos passos para desenvolvermos isso? Sim, temos que ter o amor de Deus, temos que ter o temor de Deus, temos que ter o conhecimento da verdade, temos que ter sabedoria, temos que ter a mente de Cristo, temos que ter paciência e fé. Tudo isto, todos estes, são pontos importantes neste desenvolvimento. Então, queridos irmãos, o que é virmos a ter o caráter de Deus? Isto é, o que é virmos a ser um homem que tenha a personalidade e as características como Jesus Cristo tem? Ora, vamos começar pelo princípio. O princípio é que precisamos ter temor de Deus. Vejam comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezarão a sabedoria e a instrução. O princípio, irmãos, é o temor de Deus. Respeito a Deus. Porque sabemos que vai haver um juízo final e uma retribuição final. E essa retribuição, esse julgamento, essa decisão final será feita pelo próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, versículo 26 e 27, diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O juízo, o julgamento vai ser exercitado por Jesus Cristo. Seremos julgados ou perdoados? Queridos irmãos, então a minha pergunta é: temos um verdadeiro temor de Deus? Ora, esse é um temor baseado em amor. Não é terror, não é medo, mas é respeito. Um respeito porque não queremos desapontar a Deus. Nós o amamos e Ele nos ama e temos um respeito pelo que Deus está a fazer por nós, pelo sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, o qual respeitamos profundamente. Assim queremos estar do lado de receber o perdão, de ser perdoados, e não do lado de sermos julgados ou condenados. Queridos irmãos, mas o temor é só o início. O temor de Deus, que é respeito a Deus, é só o início. Vejam, por exemplo, em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4.
Aí lemos: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Queridos irmãos, o temor, como lemos em Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o princípio do conhecimento. Por isso, o primeiro ponto é o temor. Depois vem o conhecimento. Mas vemos hoje em dia, porque diz aqui, no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, hoje você pode buscar num motor de busca e encontrar praticamente quase todo o conhecimento. Sim, vai encontrar conhecimento falso. Sim, muitas coisas na mídia social, isso não devemos de acreditar. Temos que aprender a discernir o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso. Porque neste tempo do fim, o conhecimento está a multiplicar. Mas, irmãos, é o conhecimento do bem e do mal. É ambos. Há boas coisas, bons conhecimentos que são verdadeiros e há muitos conhecimentos que são falsos. E sim, há muitas pessoas que têm interesses para ganhar, ou seja o que for, para puxarem as suas ideias falsas, o seu conhecimento falso. Precisamos de ter cuidado. Aí vemos o ponto que este mundo hoje existe muita maldade. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3. Vemos aí o que é que se passa neste mundo hoje. Queridos irmãos, existe muita maldade. Vejam aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Irmãos, estamos em tempos muito difíceis. E porquê? Porque há muito conhecimento e há muitas pessoas que não têm um desejo que é piedoso, que seja de acordo com Deus e por isso há homens, diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor. Mas aquele amor natural, afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Isto vê-se tanto hoje em dia, irmãos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais antigos dos deleites do que amigos de Deus. Queridos irmãos, não têm medo de Deus, não têm temor de Deus, não têm respeito a Deus, porque são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E por isso vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 6, diz assim, estes são o número dos que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Este mundo tem estas pessoas que enganam. Diz aqui no versículo 7, porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sim, há um grande aumento de crescimento neste mundo, mas não há um aumento no crescimento da verdade. Irmãos, isto começou há muito tempo. Realmente começou desde os dias do Adão e Eva, em que havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Sim, do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem, à parte de Deus, decide escolher ou decidir qual é o bom conhecimento e qual é o mau conhecimento, e decide erradamente, porque estão a produzir ou a dizer coisas que são falsas, irmãos, isso não é bom. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte. E é o que está a passar hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, lemos: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, hoje em dia há muita falsificação. Dizem que é verdade, isto, aquilo e aquilo outro. E as pessoas acreditam. Mas precisamos ter cuidado de discernir. Vejam Oséias capítulo 4, Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Lemos: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ora, lemos que no tempo do fim vai haver grande aumento de conhecimento. Mas é conhecimento está poluído com mentiras. E precisamos de ter cuidado que estejamos a discernir o verdadeiro conhecimento. Por diz aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento, também, isto é o conhecimento da verdade, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, pessoas que estão a negligenciar as leis de Deus, Deus está a dizer que quando estes dias ainda mais difíceis vierem, quando houver a grande tribulação, Deus diz: eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, precisamos de ter temor de Deus, ter conhecimento, mas conhecimento da verdade, e para isso precisamos ter entendimento. Precisamos de discernir, de entender, de poder usar o conhecimento e separar o bom do mal de acordo com os padrões de Deus. Isto é, de acordo com a árvore da vida. Porque a árvore da vida é o conhecimento de Deus, que Deus nos dá o conhecimento da verdade e nos diz o que realmente é verdade. Por isso, quando pessoas nos dizem histórias e coisas desse género, nós temos que, quando ouvimos as pessoas dizerem uma história, parece tão verdade, parece tão verdadeiro. Mas cuidado, irmãos, cuidado. Vejam aqui em Provérbios 18, versículo 17. Provérbios 18, versículo 17. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo. Aquele que está a dizer, olha, isto é assim, assado, cozido, frito, grelhado, parece justo. Sim, concordo contigo. Mas tem cuidado, porque só estás a ouvir um lado da história. É tão fácil pessoas convencerem-nos. Porquê? Porque diz assim, está a dar um argumento acerca de algo e inicialmente, quando ouvimos, parece justo. Porém, vem o teu próximo e o examina. Vem o teu próximo e o examina. Irmãos,
Provérbios 18, versículo 17. É algo que precisamos ter em mente. Quando nos aproximamos de uma pessoa, a pessoa está a dizer, olha, isto, aquilo, aquilo outro, e tal. Parece tão direitinho. Mas temos que ouvir o outro lado da história. Temos que ouvir o outro lado da história. E por isso, se estamos a falar de nós discernirmos a verdade, sim, precisamos ter o temor de Deus, precisamos ter conhecimento e precisamos ter entendimento. A capacidade de discernir o que é correto e o que não é correto. Isto é, precisamos de ser maleáveis, ensináveis, mansos, humildes, para termos a mente de Cristo, para produzir a unidade da fé. E por isso, irmãos, isso é o que nós precisamos ter. Temor de Deus, conhecimento, mas conhecimento não chega. Temos de ter entendimento para entender o que realmente é a verdade. Vejam aqui em Provérbios, capítulo 2, versículo 2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Precisamos de entender. Não é só conhecer, mas é entender, discernir, distinguir. Precisamos inclinar o coração ao entendimento. Queridos irmãos, precisamos de compreender as coisas que estão à nossa volta para não sermos enganados. Em Salmos 119, versículo 73, Salmos 119, versículo 73, lemos: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Dá-me esta capacidade. E por isso precisamos de orar, irmãos, para pedirmos a Deus para recebermos a inteligência, a capacidade mental de podermos entender as leis de Deus. Porque as leis de Deus, irmãos, são, digamos assim, bases que nos ajudam a fazer as decisões corretas, isto é, a entender as coisas de uma maneira correta. Vejam também o versículo 99, do mesmo capítulo, Salmos 119. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Você e eu, nós meditamos nas coisas de Deus, nos testemunhos de Deus, e por isso nos dá mais entendimento. Isso nos dá mais entendimento. Por quê? Porque medito nos ensinamentos de Deus. Você e eu precisamos de meditar nos ensinos de Deus. O que são os ensinos de Deus? São baseados nas leis de Deus. Quando as pessoas dizem, olha, as leis de Deus estão abolidas, estão, digamos assim, a deitar fora algo tão importante. Porque as leis de Deus são o amor de Deus. As leis de Deus são a base do entendimento correto. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração. Isto é, tem fé no Senhor. Completa confiança, completa fé. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não permitas que estejas a enganar-te a ti mesmo.
Pede a Deus por ajuda, pede a Deus, confia nele e não te apoies no teu próprio entendimento. Busca a ajuda de Deus. Tem fé em Ele, tem fé em Cristo. Temos de aprender a ser como Deus é. Ou, aliás, como Cristo é. Porque Cristo é a imagem de Deus, do Pai. E por isso temos que aprender a ser como Cristo é. Porque Ele viveu, Ele foi um homem, por isso é o nosso padrão de seguir, de imitar. Porque Deus nunca nos deixará. Ele diz, nunca te deixarei ou desampararei. Irmãos, precisamos de entender o conhecimento de Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 32, lemos: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Se você está a rejeitar a instrução de Deus, não está a dar valor à sua vida. Mas o que escuta a repreensão, a correção de Deus, se você está a ouvir, está a estudar a Bíblia, está a aprender da Bíblia, você está a adquirir entendimento, a capacidade de entender e discernir o que é verdade. E sim, por isso temos de ter o temor de Deus, temos de ter conhecimento e depois temos de ter que entendimento, entender. E por isso temos que buscar a verdade. Vejam em Provérbios 28, versículo 5. Provérbios 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo. Sim, não entendem que vai haver um dia de juízo. Não entendem isso. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Tudo. Começamos com o temor de Deus, conhecimento e entendimento. Em 1 João, capítulo 5, vemos aqui uma escritura, um versículo muito importante. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Sim, Jesus Cristo já veio, pela primeira vez já veio, e nos deu entendimento. Nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Estamos na verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. E por isso, isto é, em seu Filho. Estamos no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, seguindo a Cristo, que é o verdadeiro Deus, Ele é o caminho, Ele é a vida. Irmão, temos que seguir o caminho dele, porque este é o caminho para o verdadeiro Deus Pai. Irmãos, é a única maneira. O mundo não entende isto. Entendimento vem de Deus. Mas, irmãos, saber ou ter conhecimento dos vários fatos, das várias coisas, e entender o seu significado e a verdade e o que não é verdade, compreender a implicação disto e daquilo, não é tudo. Precisamos de sabedoria. Isto é, fazer a conclusão correta. A conclusão baseada no temor de Deus, no conhecimento e entendimento, e fazer a decisão correta, sábia. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios capítulo 4,
versículo 7. Provérbios 4, versículo 7. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Por isso, o teu temor busca esse conhecimento, busca esse entendimento, mas a coisa principal é a sabedoria. Adquira, pois, a sabedoria. Sim, contudo, pois, possui o conhecimento para poderes fazer a decisão correta. Em Provérbios capítulo 8, versículo 11 e 12, Provérbios 8, versículo 11 e 12, vemos: porque melhor é a sabedoria do que rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com a sabedoria. A sabedoria, isto é como se a sabedoria fosse uma pessoa, simplesmente falando como se fosse uma pessoa, habito com prudência. Se você é sábio, você vai ser prudente. Você vai atuar com cuidado. E acho o conhecimento dos conselhos. Vou buscar aconselhamento de outros. Primeiro, vou buscar aconselhamento. Queridos irmãos, precisamos disto. Sabedoria é melhor que joias para fazermos uma decisão correta. Mas muitas vezes as pessoas fazem decisões incorretas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, 3, versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, a sabedoria de Deus é como a serpente, é buscar coisas, é manipular para essa pessoa receber uma vantagem. É uma manipulação. Tal como a serpente manipulou a Eva, enganou. A serpente foi sábia. Mas sábia com uma intenção errada. Por isso é que diz, a sabedoria deste mundo é uma loucura. É loucura diante de Deus. Queridos irmãos, nós temos que ter a sabedoria de Deus, baseada no saber de Deus, que é a árvore da vida. Isto é, recebendo as instruções dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, a correção de Deus, tendo confiança nele, então Deus nos vai dar o entendimento. E por isso, irmãos, temos temor de Deus, temos que conhecer, temos que entender ou discernir e temos que depois ser sábios de fazer a decisão correta. Porque este mundo, irmãos, estas pessoas neste mundo são sábios para o mal. Leia aqui em Jeremias capítulo 4, versículo 22. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Isso é o que se vê no mundo hoje em dia, irmãos. Nós precisamos ser sábios para bem, baseado no verdadeiro conhecimento
e entendimento baseado nas leis de Deus, na árvore da vida. E isso foi quando Jesus Cristo, por exemplo, foi uma criancinha, ele cresceu numa boa sabedoria. Veio a sabedoria de Deus. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Vemos aqui o versículo 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, mas era a sabedoria de Deus. E por isso a graça de Deus estava sobre ele. E vemos um bocadinho mais adiante, no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Isso é o que você e eu precisamos de crescer, irmãos. Precisamos de crescer em sabedoria. Isso é o que precisamos de fazer, irmãos. Em Tiago, capítulo 1, lemos que se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça também com fé e nada duvidando, porque duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus por sabedoria. E com fé, porque Deus nos quer dar a sabedoria. Mas temos de estar a obedecer a Ele. Queridos irmãos, o livro de Provérbios é um livro, digamos assim, de sabedoria. Estudem o livro de Provérbios para aprenderem mais acerca de sabedoria de Deus. Mas sabedoria não é suficiente, porque Salomão foi uma pessoa muito sábia, mas não foi suficiente. Queridos irmãos, ter temor de Deus, precisamos, por isso que é o temor de Deus, saber e ter o conhecimento do falso e do correto, entender o que é verdade e ser sábio para fazer as conclusões corretas. Porque nós temos o livre-arbítrio de poder escolher a verdade. Mas o ponto principal e o ponto final é atuar de acordo com essa sabedoria. O ponto importante é preciso ter a força de vontade, a disciplina, o domínio próprio de fazer o que é verdade, mesmo que haja forças opostas contra essa verdade. Ter o domínio próprio, a disciplina, o caráter de Deus de fazer o que é certo, embora tenhamos dificuldades contra isso. Com outras palavras, irmãos, o caráter é o que Deus vê. E por isso, o caráter, além de ter a força de vontade de fazer o que é certo, é também ter a força de vontade de fazer o que é certo quando ninguém nos vê. Quando ninguém nos vê.
quando estamos sozinhos e ninguém nos vê. Porque caráter é o que Deus vê. Sim, ter um bom nome é o que o homem vê. Mas ter o caráter de fazer o que é certo, embora haja dificuldades contra isso e embora estejamos, digamos assim, no privado, isso é o que Deus vê. Isso é ter não só o temor de Deus, não só o conhecimento de Deus, não só a sabedoria de Deus, isto é o entendimento e a sabedoria, e o caráter é fazer o que sabemos que devemos de fazer. Queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, vemos que a sabedoria ensoberbece, veja aqui, nos faz arrogantes. Digamos assim, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Irmãos, ter o conhecimento e ser sábio, mas se esse conhecimento, essa sabedoria não é aplicada com amor para com o próximo, com humildade, então torna-se, como diz aqui, algo que nos ensoberbe, algo que incha, algo arrogante. O amor de Deus é um necessário ingrediente na sábia, no sabimento, para virmos a ter o caráter de Deus. Isto é, ter o domínio próprio de fazer o que é certo, porque amamos a Deus e amamos ao próximo. E não nos vamos desviar do que é certo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago, capítulo 1, versículo 22, lemos: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Por se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita de liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Precisamos de praticar a verdade. Precisamos ter o caráter de praticar a verdade. E diz assim, então, esse será bem-aventurado no seu feito, será abençoado no que está a fazer. Queridos irmãos, vejam aqui em Efésios, capítulo 4, começando no versículo 12. Precisamos de querer, ou querendo, o aperfeiçoamento dos santos. Nós temos que nos aperfeiçoar para a obra do ministério, para a obra de servir aos outros. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para sermos edificados no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo é o caráter de Deus. Que temos temor de Deus, temos verdadeiro conhecimento,
temos o entendimento, somos sábios e temos o caráter de fazer o que sabemos que temos que fazer, embora haja pressão e forças contra isso. Isso então é o caráter de Deus. Sim, esse caráter é sábio, tem sabedoria de Deus, tem o temor de Deus, porque há justiça, tem o amor de Deus, e isso é a mente de Cristo. Isso é a mente de Cristo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, também lemos uma escritura muito interessante. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, a comida forte, o mantimento sólido é para os perfeitos. É para aqueles que cresceram no caráter de Deus. Aqueles que estão a crescer no conhecimento da estatura de Jesus Cristo. Esses têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E vão fazer o que é bem, seja qual for a pressão para fazer o mal, mas vão fazer o bem. Queridos irmãos, o caráter de Deus é uma das qualidades que Deus quer em nós para estarmos no reino de Deus, para sermos justos, para sermos reis, juízes, sacerdotes e professores e professoras. Por isso, irmãos, precisamos desenvolver o caráter de Deus, baseado primeiro no temor de Deus, tendo o verdadeiro conhecimento da verdade, entender o que é a verdade, ter a sabedoria de pôr essa verdade em prática e ter o caráter de fazer o que é certo e correto, mesmo quando há pressão para fazermos o errado. E por isso, quando está perante uma decisão de fazer, quando está debaixo de uma certa pressão para fazer uma decisão, pergunta: esta decisão que estou a fazer é consistente com o caminho de Deus? Às vezes as coisas não são como parecem. Se alguém está a ser magoado ou vai ser machucado pelo que eu vou fazer ou dizer, é o que eu vou fazer, é o que eu devo fazer então? O que eu estou a dizer ou fazer vai machucar alguém? Como é que uma ação deste modo ou daquele modo vai refletir no bom nome da Igreja de Deus, de você como um cristão de Deus? Porque, ao fim de contas, é um dos mandamentos: não tomes o nome de Deus em vão. Isto quer dizer que não estejas a dar um mau exemplo que vai dar um mau nome a Deus, que vai com que outros vão tomar o nome de Deus de uma maneira errada, porque vão dizer: olha, se isto é um cristão, eu não quero nada a ver com isso. Queridos irmãos, precisamos ser um verdadeiro cristão 24 horas por dia, mesmo quando outras pessoas não nos veem. As pessoas não querem saber o que você acredita ou não acredita, mas querem saber o que tu fazes, mas querem saber o teu exemplo. O seu exemplo é uma luz. As pessoas são afetadas pela tua e pela minha maneira de como atuamos e não pelas várias crenças. Sim, as crenças são importantes, mas essas crenças devem nos conduzir a ter não só
o conhecimento delas e entendê-las e a sabedoria disso, mas ter o caráter de fazer o que Deus quer que nós façamos. Em Eclesiastes, capítulo 12, lemos aqui o fim disto tudo, que é o que Salomão aprendeu depois de ter feito tantos erros. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Tem o caráter de fazer o que é correto. Começa com o temor. Sim, temos muito conhecimento. Separa o bem do mal. Entende, discerne. Desenvolve a sabedoria de fazer o que é certo. E tem o caráter de fazer o que é certo, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até que tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mau. Mantém bem alto o teu golo. O teu golo, pelo padrão de virmos a ser, ou de virmos a ter, o caráter de Deus, que é o que Deus busca em nós, para virmos a chegar ao ponto de termos o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso golo, para Cristo viver em nós e para nós sermos como Cristo é.